Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje são retas, paralelas e concorrentes. Bom, antes de tudo nós vamos entender as características de uma reta. Então vamos lá, a primeira dela. Ela não tem espessura definida, então ela pode ser de qualquer espessura, fina, grossa, qualquer uma, portanto que seja uma reta, uma linha contínua, isso é uma característica de uma reta. E a reta ela também é infinita. O que mostra essa característica são as setas nas suas extremidades. Uma reta também é determinada, marcada por dois pontos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de retas. Então, vamos lá. Dizemos que ela não tem espessura definida, então ela pode ser, observe aqui que essa é mais grossa, essa daqui é um pouco mais fina, certo? Então, ela não tem uma espessura definida, ela é infinita, o que marca aqui essa característica são as setas nas suas extremidades, ou seja, significa que essa reta aqui, ela acompanha, certo? Deixa eu fazer o tracejado, ela é infinita tanto para a direita, tanto para a esquerda. Olha, tem a seta, mostra que ela é infinita tanto para cima quanto para baixo. Ela também é infinita e vai seguindo, certo? E assim por diante. Ou seja, a reta, ela é infinita e o que mostra isso são as setinhas que tem em suas extremidades. Ela também é determinada por dois pontos. Observe que em cada reta aqui existem dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto C, o ponto D, que faz parte dessa reta. Os pontos que fazem parte dessa reta é o ponto G e o ponto H. Os pontos que fazem parte dessa reta é o ponto J e o ponto L, certo? Observe que todas as características descritas aqui estão em cada exemplo dado aqui. Mas como, professora, vamos representar essas retas? Já que tudo é reta, mas elas têm particularidades. Observe que nós temos pontos de letras com letras diferentes e nós temos aqui letras minúsculas. Estão observando? Escritas de maneira cursiva? Então, é justamente isso aqui. É dessa forma que nós vamos representar. Então, vamos ao primeiro exemplo. Analisando aqui essa reta. Ela tem dois pontos e ela também tem uma letrazinha. Como é que você vai representar essa reta? Vamos lá. Então, ela tem dois pontos A e B. E nós representamos que é uma reta com uma pequena reta em cima dessas duas letras. Lembrando que deve marcar com as setas, porque ela é infinita. Essa é a principal característica de uma reta. Mas também você pode representar ela B e A, lembrando que tem que ficar com uma retazinha em cima, marcando que esses dois pontos fazem parte de uma reta. O que marca aqui é o seguinte, o ponto A e B faz parte de uma reta. Por que uma reta? Porque observe que tem setas nas extremidades. Não importa a ordem dessas letras, você pode escrever A e B ou BA. E ainda você pode representar essa reta como reta S. Observe aqui que tem uma letrazinha cursiva. Então, você pode fazer a representação de uma reta de acordo com dessas três formas. A, B, BA ou S. Lembrando que o que vai diferenciar a reta de outras variações de retas que nós vamos ver nas próximas aulas é justamente a retazinha que você está colocando, certo? Que marca que o ponto AB é uma reta, é justamente essa pequena representação de reta aqui. Vamos ao nosso próximo exemplo. Vamos olhar o nosso exemplo 2. Quais são os pontos que fazem parte dessa reta aqui? O ponto C e o ponto D. Observe que nós temos uma representação aqui também de uma letra cursiva, certo? Então, vamos representar primeiro através dos pontos. Então, C e D. Mas como você vai identificar que esses pontos fazem parte de uma reta? Fazendo uma pequena reta em cima deles. Lembrando que reta tem setas nas suas extremidades. A ordem dessas letras não importa, tanto é que você pode escrever como DC, marcando com uma pequena reta em cima. Ou ainda como reta R. Certo? E é dessa forma que vocês vão representando
o que você representa uma reta. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Nós temos aqui essa seguinte reta. Quais são os pontos que fazem parte dessa reta? O ponto G e o ponto H. Tem que colocar uma pequena reta em cima dessas letras, mas você também pode escrever como H e G, não importa a ordem das letras. Ou ainda, como reta T. Você pode escrever dessas três formas. Vamos ao nosso exemplo 4. Quais são os pontos que fazem parte dessa reta? Rota J e ponto J e ponto L. J e L. Para marcar que é uma reta, nós construímos uma reta em cima dessas letras. Lembre-se das setas. Ou ponto L e ponto J. Ou ainda, reta V, certo? É dessa forma que nós representamos as retas. Vamos aqui agora a um pequeno exercício. Vamos lá. Observando aqui essa figura, vamos responder quais os pontos pertencem à reta S. Nós vamos identificar onde está a reta S, que é essa reta aqui, e nós vamos identificar quais os pontos que estão em cima dessa reta. Nós temos o ponto C e o ponto A. Então, vamos escrever aqui, ponto C e A. Vamos para a próxima questão. Quais pontos pertencem à reta R? Vamos identificar a reta R, que é essa aqui, e vamos descobrir, analisar quais os pontos que estão em cima dessa reta, que é o ponto B, o ponto A e o ponto D. Então, pontos B, A e D. Certinho? Identificou qual é a reta que está sendo solicitada e você vai escrever quais são os pontos. Vamos para a terceira questão. Qual ponto pertence tanto à reta S quanto à reta R? Como assim, professora? O ponto que está nessas duas retas. Vamos analisar? Vamos observar qual é o ponto que está tanto em R quanto em S? O ponto A. Observe que o ponto A ela faz parte tanto da reta S quanto da reta R. Por quê? É o encontro das retas. Quando você tem um encontro de retas, automaticamente você tem um ponto justamente nesse encontro. Então, o ponto que pertence às duas retas é o ponto A. Vamos escrever aqui. Ponto A. Então, quando existe um encontro de retas, você cria um ponto. Agora que entendemos o que é uma reta e suas características e também como representar, vamos tratar agora de retas paralelas e retas concorrentes. Vocês vão perceber que é muito fácil, certo? Vamos entender. A reta paralela são retas que não se encontram e não formam ponto comum, ou seja, elas gostam de ficar afastadinhas. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui a reta R e S e elas não se encontram. Lembra que eu disse que as retas elas são infinitas? Então, vamos marcar o tracejado aqui para a gente conseguir identificar o trajeto dessa reta. E observe que vai seguindo cada uma no seu caminho bem distante e não se encontram em ponto nenhum. Normalmente não, sempre as retas paralelas ela tem a mesma distância entre si, vão para a mesma direção, certo? Vamos ver mais um exemplo. Observe as retas aqui M e N. Elas têm a mesma distância, estão seguindo o mesmo trajeto, o mesmo destino, só que elas não se encontram. Se elas não se encontram, elas não formam ponto comum. Então, vamos fazer um tracejado para marcarmos o trajeto dessa reta. E observe que ela não se encontra em momento nenhum. As retas paralelas, elas gostam de andar sozinhas, certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Observe as retas P e Q. Elas têm o mesmo distanciamento, seguem a mesma trajetória, têm a mesma inclinação, então elas são paralelas. E observe, vamos marcar o tracejado aqui para marcar o caminho futuro delas. E elas não se encontram, são solitárias, certo? É isso que as retas paralelas são.
diferente das retas concorrentes, elas querem se encontrar. Então, as retas concorrentes, elas são retas que se encontram em algum momento, formando um ponto em comum. Observe os exemplos. Vamos marcar, nós temos aqui a reta, duas retas, certo? Em 3 casos. Vamos identificar aqui, vamos marcar o seu trajeto futuro. Essa reta vai seguir para cá, essa vai seguir. E observe, existe um ponto de encontro, elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, significa que existe, deixa eu pegar uma outra caneta, significa que existe um ponto em comum. Então, por isso, elas são retas concorrentes, certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Essa daqui já está marcando o seu ponto de encontro. Qual é o ponto onde elas se encontram? Exatamente aqui. Criando assim, formando um ponto em comum. Essa é a característica de retas concorrentes. Elas se encontram, elas se conhecem, diferente das paralelas que gostam de andar solitárias. Vamos observar esse exemplo aqui. Vamos marcar o trajeto futuro dessas retas. Ó, se encontraram. Observe que se ela caminhar mais para cá e essa daqui vir para cá, elas vão se encontrar formando um ponto comum. Entendeu a diferença de reta paralela e reta concorrente? A paralela gosta de andar sozinha e a concorrente, elas querem se encontrar. Vamos a um exemplo aqui, é um pequeno exercício. Observando a figura descrita, vamos identificar quais retas são paralelas. Então, analise bem a nossa figura, certo? Quais são as retas aí paralelas, ou seja, que não vão se encontrar? As retas P e a reta Q. Então, retas P e Q. E quais retas são concorrentes? Ou seja, que vão se encontrar? Vamos traçar aqui um caminho futuro dessas retas. Onde elas se encontram? Elas podem se encontrar. Porque elas não têm a mesma distância como as retas paralelas. Observe, as retas paralelas, elas mantêm a mesma distância e a mesma direção. Se existem retas com direções diferentes e distâncias diferentes, significa que elas vão se encontrar. Então, as retas concorrentes aqui são as retas M e N. Entendeu o que são retas e as diferenças entre retas paralelas e concorrentes? Então, façam seus exercícios. Bons estudos!